Boa tarde, pessoal. Vamos dar sequência, então, à disciplina de treinamento físico. Hoje é dia 17 de setembro, é aula da tarde, parte 1. Avisos, né? Conversei um pouquinho antes com os alunos e lembrem que hoje, no dia 17 de setembro, na aula 1, no início da aula 1, da parte da manhã, tá? Vocês forem ali no canal do YouTube, o colega de vocês, o Gabriel, fez algumas perguntas que se resumiam à questão de como encaixar mesociclos e microciclos no treino de resistência. Tá? Eu respondi para ele que nós vamos ver isso mais em periodização, mas eu dei alguns caminhos. E aí, para não perder tempo, acabou que a resposta ficou um pouco longa, então eu não vou repetir ela aqui, tá? Mas sugiro que vocês assistam lá, que tem essa parte aí do conteúdo, de como encaixar, né, esses métodos de resistência num raciocínio de periodização, tá bom? Lembrem disso. E vamos dar sequência, então. Na aula anterior, então, que foi uma aula assíncrona, né? Nós vimos, eu encerrei o conteúdo de métodos de treinamento de resistência. Né? Encerramos essa parte, eu terminei lá mostrando os treinos de HIIT, né? de alta intensidade, né? E agora nós vamos começar com método de treinamento, métodos de treinamento de força. Tá? Então eu vou já compartilhar o slide com vocês e vamos começar a falar dos métodos de treinamento de força. Tal como lá na resistência, eu vou fazer aquela introdução sobre terminologia, classificações e bases biológicas. E eu acho que hoje nós ficamos nisso, se for no mesmo ritmo que de manhã. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Para começar, tem modo aqui de apresentação. Vamos falar do conceito de força, né, pessoal? Nós temos que lembrar, assim, que quando eu faço qualquer movimento, meus músculos produzem tensão, né, para realizar esse movimento. E a gente sabe que um dos conceitos de exercício é fazer qualquer movimento que se eleve o gasto energético em relação aos níveis basais. É um conceito meio assim. E quando eu executo treinamentos de força, também tem isso. Embora muitas vezes o calor corporal se faça num ritmo um pouco diferente de exercícios aeróbicos, né? Mas, de qualquer jeito, qualquer movimento gera tensão. Os músculos têm um papel principal ali de, quando acionados, né, gerar calor e gerar trabalho, né? Então, em última análise, a gente gera uma tensão. E aí que é a questão um pouco que gera confusão no conceito de força. Aí eu gosto sempre de lembrar lá do meu amigo, nossa referência na Exefid de força, que é o professor Rouanet, que ele comenta que força é tudo, né? Ele é um entusiasta, né, da área, e a gente acaba sempre brincando lá, fazendo piada um do outro e tal. Mas ele gosta muito e realmente é uma referência internacional, né? Que é um maior orgulho de ter como colega, né? Fora as brincadeiras que a gente faz. Mas ele fala disso, que força é tudo e tal, um entusiasta, né? E aí que está a questão. A gente tem que, quando a gente vai falar de força, a gente tem que fazer uma interpretação daquilo que vem da física, né? Então, o que acontece? Sim, quando eu faço qualquer movimento, eu gero uma tensão, que vai implicar naquela questão do calor lá que a gente comentou. Porém, pensar dessa forma é uma pegadinha, porque ela torna o exercício, o conceito de força, já que é qualquer movimento, então ele poderia pensar que qualquer movimento é treinamento de força. E não é. Quando a gente fala de treinamento de força e da capacidade condicionante força, nós temos que limitar um pouco esse conceito lá da física, né? E aí que nós vamos ter que reinterpretar isso que nós vamos chamar de força comumente no treinamento. Tá? Então, para tanto, vamos lembrar assim, vamos lembrar lá da física, tá? Que eu também trago um exemplo de um professor antigo meu lá, que dava um exemplo que era um absurdo do ponto de vista físico, mas eu gosto de dar isso para a gente se divertir um pouco e contrastar com um conceito de física advinda da mecânica clássica, né? O exemplo que ele dava era o seguinte: ele dizia assim, que, por exemplo, eu estou segurando um objeto, tá? Uma coisa fundamental, que é a minha cuia do chimarrão, né? Um bom exemplo sempre, né? Um nível de sedentarismo, ao invés de falar de barra, coisa de treino, eu falo disso, mas tudo bem, para fins de exemplo serve. Estou segurando aqui a minha cuia, chimarrão, desse modo, tá? Nesse exercício, pessoal,
eu tô realizando uma contração isométrica, né? Meu objeto não se move, tá? E o que ele dizia, então, esse professor? Ele dizia que, bom, nessa situação, nós aprendemos, dizia ele, né, que força é igual a massa vezes a aceleração. Né? Qual é a aceleração desse objeto? É zero. Né? O objeto não se move, embora minha falta de controle motor aqui na frente de vocês, mas não se move. Né? Portanto, massa multiplicada por um zero dá zero. Força igual a zero. Então, não há força quando tem isometria. Saía com uma pérola desse tipo, né? Que é uma limitação sobre o conceito de força. Né? A força, do ponto de vista da mecânica clássica, vinda de Newton, Euler, né? Ela vai definir que não é força, mas o somatório de forças vai ser igual a massa vezes a aceleração. Né? E nesse caso aqui, fazendo um diagrama de corpo livre de modo muito simplista, nós vamos encontrar que nessa situação eu tenho no mínimo duas forças fundamentais. Eu tenho uma força-peso atuando, eu vou desconsiderar a força de antebraço, vou mais me ater à solução aqui do problema de segurar essa cuia, mas eu tenho uma força-peso atuando sobre a cuia, né, que é igual a massa desse objeto, que deve ter aqui umas 200 gramas, multiplicada pela aceleração gravitacional, tá? Que é 9,81, que é mais ou menos, vamos arredondar para 10, tá? Ou seja, a massa é 0,2 kg, eu vou ter ali em torno de 2 newtons de força atuando nesse objeto de cima para baixo, como se tivesse um vetorzinho apontando para baixo aqui, né, com a dimensão desse vetor de 2 newtons atuando. Essa é uma força que está atuando no sistema, mas obviamente que eu tenho outra força, né? É uma força líquida, que na verdade é maior ainda, mas vamos tornar ela líquida, dizendo que ela resolve a minha tarefa, que é a força que eu tenho de preensão aqui, que faz de modo líquido eu sustentar esses 2 newtons. E ela é igual, no mesmo valor, só que em sentido contrário, é como se eu tivesse uma seta apontando para cima. Tá? E aí eu vou ter só a mudança do sentido dessas forças. E dependendo do referencial inercial, eu vou ter o valor inverso. Então, eu vou ter menos 2 newtons, por exemplo, se eu coloquei lá meu referencial inercial desse jeito. Tá? Então, vou ter 2 newton para cá, 2 newton, menos 2 newton para lá. Né? Quando eu faço o somatório dessas forças, eu tenho que o somatório de forças é igual a zero. E é verdade. E isso vai se igualar com o outro lado. A massa vezes a aceleração também vai ser zero. Né? E está tudo resolvido. Né? Mas não quer dizer que não há forças no sistema. Elas apenas se anulam. Então, eu tenho uma aplicação de forças e eu sei que, em última análise, esses 2 newtons apontando para cima, ou menos 2 newtons, né, de força de reação ao objeto aqui, eles advêm de uma força muscular. São meus flexores do cotovelo, principalmente, né, os flexores de punho exercendo ali de modo isométrico, né, como controladores ali do movimento, mas o meu motor principal está nesses flexores do cotovelo, que vão gerar um determinado torque, que de forma final vai produzir esses 2 newtons. Ou seja, aqui eu tenho força também atuando. Tá, gente? Então tem que cuidar com isso. Realmente, qualquer movimento eu vou gerar tensões, vou gerar torques, como a gente falou lá do problema da máquina, né? A questão propulsiva para realizar essa força contra o ambiente, né? Para executar meu exercício em si, para eu correr, para eu saltar, para eu manusear lá um objeto, etc. Tá? Então, vou ter sempre força. Só que a questão é que quando eu vou levar para a área do treinamento, eu vou ter que fazer uma reinterpretação disso. Né? Todo o conceito de força, ele vai sempre estar relacionado a uma questão que vai vir que incide sobre uma redundância terminológica. Né? Vai indicar o seguinte, que treinamento de força ou capacidade de condicionamento de força tem a ver com a produção de força muscular, aí vamos dar um sobrenome só para não ficar tão redundante, produção de força muscular em níveis máximos ou próximos do máximo. E na realidade do treino, né, no cotidiano do treinamento de força, eu vou ter essas condições. Né? Dependendo do tipo de movimento, das condições da tarefa, etc., eu vou ter que gerar essas tensões musculares ou força do ponto de vista físico, mas próximos de uma condição máxima. Né? E aí sim vai ter sentido a força. Tá? E aqui eu apresento para vocês os conceitos.
né? Tem esse conceito do Fleck-Kramer, que vai indicar que força é a quantidade máxima de força, vejam como é redundante, tá? Então poderia dizer que a força muscular, para não soar tão grave, né? Que um músculo ou grupo muscular pode gerar. Em determinado, aí vem os fatores, né, mecanísticos, né, que vão afetar essa produção de força, dependendo do movimento e da velocidade. A gente sabe que tem mais outras coisas, né? Por exemplo, comprimento muscular, né, também afeta a produção de força, que vai estar ligado a essa ideia de movimento também. Dependendo do tipo de movimento, eu vou ter essa quantidade máxima de força aí atuando. Tá? Mas lembrem disso, o conceito sempre vai estar relacionado a algo máximo. Aqui nesse conceito do professor Barbante, que é uma grande referência nossa da área de treinamento, professor aposentado da USP, ele vai dizer que força, ou treinamento de força, tem relação com uma capacidade máxima de um sistema neuromuscular. Aqui ele vai compreender que realmente a produção dessa força vai ter relação com o sistema neuromuscular, vai ser bastante importante, embora a gente entenda também que isso é um pouco limitado, porque o metabolismo também vai estar atuando, de certa forma, mas tudo bem, o sistema neuromuscular de se opor a uma resistência, e aí vai vir de novo a questão de mecanismos, né? Vencendo essa resistência, sendo vencida pela resistência ou sustentando-a. E resumindo, esse vencer uma resistência, então produzir essa capacidade máxima de força, né, vencendo a resistência, significa que eu estou realizando uma contração concêntrica, né? É uma geração de tensão, então máxima, né, enquanto o fascículo, né, meu músculo encurta. Ou sendo vencida por essa força. Então eu vou ter aqui uma contração excêntrica neste caso, né? Ou sustentando-a, que é quando eu mantenho esse comprimento muscular, embora seja aparente, né? Mas de qualquer forma o ângulo aqui é um exercício em contração isométrica que a gente conhece, ou treinamento isométrico, tá bom? E aí vem uma questão interessante. Essas características vão incidir sim, bastante sobre essa capacidade máxima de produzir força, tá bom? Vamos lá. Vamos para os tipos de força. Manifestações de força, ou aquela parte da classificação de força. Deixa eu pegar aqui o relógio para ir controlando o tempo, né? A força, aí no mesmo exemplo de classificação que a gente viu lá em resistência, ela pode ser uma força, nós podemos ter treinamentos de força geral e treinamentos de força específicos, tá? E vai ter relação com a semelhança do exercício em relação ao meu objetivo fim, né, daquele treinamento. E aqui tem um exemplo da natação, né? Na natação eu uso implementos ali, é bem fácil criar esses elementos, essas características, dispositivos ali, para criar uma situação de maior resistência para o ambiente, né? Já que a água tem uma densidade 800 vezes maior do que o ar, é fácil. Eu coloco uma camiseta, já fizemos isso com triatleta, nadadores, eles fazem, botam uma camiseta e saem a nadar. É uma resistência incrível, o movimento fica muito lento e eles conseguem, dependendo do tempo de exercício, do tempo dos tiros, etc., conseguem fazer características de um treino de força específica. Tá? Se coloca um palmar, por exemplo, o movimento fica muito mais lento, também adiciona elementos de força aí para esse treino. Então, são bons exemplos disso, né? Mas, claro, de novo, com um padrão de movimento parecido com o do objeto fim do atleta e do treinador que está trabalhando, né? E, por outro lado, salas de musculação são predominantemente espaços onde se trabalham força geral. Tá? De novo, talvez não sejam todos os casos, sempre tem alguma exceção, mas, em geral, para os esportes e para a saúde, os aparelhos, os treinamentos de força executados em sala de musculação, em aparelhos de musculação, não tanto pesos livres, que já tem bastante coisa específica, mas especialmente nos aparelhos de musculação, são bons exemplos de treinamento de força geral, onde não é tão próximo do meu objeto fim. Tá? Então, a maioria dos esportes vai trabalhar em salas de musculação, em aparelhos, mas em fases mais de base, o período básicos de treinamento, onde não tem tanta transferência. Mas aí já vem uma mensagem importante para pensar no treinamento de força, que é o seguinte: eu não posso pensar em treinamentos completos, né, de períodos completos de adaptações para resolver um problema do esporte ou da saúde, pensando só em aparelhos de musculação,
porque eu vou ter limitações de transferência desses ganhos para o objeto fim. Tá? No campo da saúde está cada dia mais claro isso, as limitações desses tipos de exercício para resolver problemas da vida diária. Não significa que não se devam usar, tá, gente? Lembrem sempre disso. Eles continuam sendo importantes e interessantes, mas eles têm que ser colocados em situações mais de base, em períodos mais iniciais de treino. E depois eu tenho que ter transferências disso para o objeto fim, porque cada vez se vê mais que as atividades da vida diária são situações onde tu não tem tanta estabilidade como os aparelhos podem dar, etc., pagando o preço de produzir menos força, mas vai fazer em situações mais irregulares, em posturas, às vezes, que são ditas até inadequadas. Então, tu tem que te preparar também para essas condições possíveis, né? Com educação postural, inclusive, tudo, tem trabalhos ótimos até que a URGS já fez ao longo dos anos, mas nesse caso aqui, tem essa questão, eu tenho que levar para exercícios que sejam mais funcionais. Tá? Inclusive, depois nós vamos ter uma aula com o monitor, né, com o Rafael, onde ele vai mostrar um pouco desse raciocínio funcional aí para o treinamento. Tá? E aí essas coisas vão ficar mais claras. Mas, por enquanto, essa ideia, né? Os aparelhos lá de musculação quase sempre tem essa característica aqui. Tá, gente? Que mais? Bom, aí nós temos essa primeira classificação. Aqui eu tenho uma primeira mensagem do ponto de vista assim das bases biológicas do treino de força, que é a questão do desenvolvimento ao longo da vida, né, e o potencial de produção de força. Né? Nesse gráfico aqui fica claro que vocês já viram em mais de uma disciplina, em maior aprofundamento, e aqui eu só lembro assim de coisas essenciais, de que realmente nós ganhamos força aí em fase de desenvolvimento, né, até uma adolescência, até o início da vida adulta, e depois, a partir de uns 25 anos, mais ou menos, eu tenho uma queda dessa força ao longo da vida, com uma queda mais pronunciada aí, num envelhecimento maior, né? E aqui eu tenho duas curvas, né? Eu tenho a curva em amarelo de um cara que treinou força ao longo de toda a vida e de uma pessoa que não treinou força ao longo da vida, né? Essa diferença das curvas me dão a ideia de janela de treinamento. Aqui eu aproveito para inserir um conceito aí, né, que vocês já devem ter escutado falar, né, que é do jargão aí da área de treinamento, falar em janela de treinamento, que significa o quê? Significa o potencial que eu tenho de ganho para aquilo que eu estou treinando. Né? E é o que eu falo para os meus alunos lá, para os pangaré, os verdes, né? O lado bom de ser pangaré é que tu tem uma grande janela de treinamento, tem grande potencial aí de melhorar, né? E está claro aqui nessa questão. O que eu só adiciono, pessoal, é que há um debate sobre a diminuição de força ao longo do envelhecimento, no processo de envelhecimento. Há aquele debate se é por fatores genéticos ou por fatores ambientais, né? Que tá aquela discussão que eu trouxe rapidamente lá quando falamos de princípio da individualidade biológica, né? Fora tudo isso que está aparecendo, né, e vamos sempre considerar, e vocês daqui 1 ano, daqui 5 meses, daqui 1 semana, tem coisas que vão mudando, a gente vai descobrindo mais, por exemplo, sobre o potencial de plasticidade que nós temos com o treinamento, né? Está se descobrindo coisas maravilhosas, por exemplo, com pessoas centenárias, né? De adaptações que não se esperavam, etc., cada vez mais, né? Mas fora tudo isso, gente, continua valendo algo que não está nem perto de mudar, que é o seguinte, que nós temos que lembrar que é o seguinte, os dois fatores vão estar sempre influenciando, né? Eu vou ter aspectos ambientais muito ligados a fatores psicológicos e sociais que vão estar influenciando na redução de força, tá? É o fator esse do jubilación merino em espanhol, a aposentadoria, por exemplo, onde a própria visão social do idoso, né? Eu me criei, eu tenho a lembrança mesmo dos meus avós com 50 anos, com caras de avós já, sabe? Com a roupa lá do senhor, aquele, do idoso, digamos assim. E hoje eu fiz a brincadeira de manhã, então tenho que repetir de tarde, apenas por causa disso, senão não faria, mas tenho que lembrar que o nosso professor Álvaro, por exemplo, da fisiologia, já está nessa idade aí dos 50 anos. E vejam o jovem que é o vovô garoto, né? Inclusive é pai aí faz pouco tempo, cheio de projetos, né? Cada dia mais a mil, né? Como a gente conhece, naquela intensidade dele, né?
e que transforma essa ideia e auxilia a mudar esse quadro, né, da ideia que leva a uma inatividade e que vai impactar também sobre a força. Todo esse processo, essa carga social sobre o idoso é importante. Os amigos que falecem mesmo, que é uma questão estatística, não tem jeito, né? Eu falo para meus alunos, vai passando o tempo, nós temos as leis da evolução e da natureza atuando sobre isso, né? Os riscos de perder alguém importante, etc., aumentam e não tem jeito. Então, é estatístico. Então, pode aparecer isso. Então, tudo são coisas que vão nos levando a entender esse processo aí de dinapenia ou redução de força muscular. E o exercício é a potente medicina que a gente sabe aí para aliviar esses sintomas e inclusive inverter processos, né, assim, durante algum tempo, tá? Porque não é que a gente vai alcançar a vida eterna com exercício, mas sim reduzir esses efeitos deletérios aí dessa curva aí degenerativa do envelhecimento. Tá? É poderosa, né? A gente sabe bem, cada vez estamos descobrindo mais coisas. Então, o importante é isso, é saber que o exercício sim tem esse papel e eu tenho que continuar usando os princípios do treinamento, da individualidade biológica, para entender que vão ter adaptações que vão ser específicas, que a gente está cada vez mais descobrindo que isso está lá registrado no código genético, que a gente sabe que tem células que têm uma função mesmo de envelhecer e morrer, porque é uma estratégia evolutiva, está dentro de uma ideia maior, inclusive, de biologia, que as pessoas têm que entender isso. Às vezes tem alguns fisiologistas que entendem lá o foco e, viu só, descobrimos que a célula morre, olha que terrível, que horror, tem umas que morrem, outras não. Não, se a gente for olhar de um ponto de vista evolutivo, a gente sabe que essas funções de morrer, inclusive de algumas células, é importante por uma manutenção, é um processo de otimização maior, né, evolutiva. E entender isso vai nos ajudar em processos, inclusive em intervenções mais modernas, aí, até com biologia molecular, etc. Mas, independente disso, mesmo com toda essa tecnologia, com tudo isso que a gente vai descobrindo, os princípios do treinamento atuam de forma importante. Eu tenho que individualizar as cargas, eu tenho que verificar como o meu aluno responde às cargas, né, em termos de força muscular, e isso é bem importante. E no caso do envelhecimento, gente, eu adiciono importância. Eu diria o seguinte, força é importante em toda a vida, mas na terceira idade, vou chamar assim, para resumir um pouco a coisa, ela é mais importante ainda. Tá? Porque aqui onde a gente vê essa curva de queda de força aqui, a diferença de treinar força ou não pode ser a diferença de atividades cruciais do dia a dia, que são aqueles gatilhos de redução de saúde que é não linear, é grotesco, assim. Então, é o fator, por exemplo, que eu não sei se vocês já tiveram essas experiências com familiares mais velhos, que é quando eles não conseguem mais se levantar da cadeira, quando eles não conseguem mais caminhar, eles não têm mais força para gerar um passo, né? E aí a inatividade ela aumenta de forma estratosférica, né? O impacto social é muito maior porque eu não consegue mais visitar amigos, ele não consegue ir mais na padaria, o aluno que não consegue mais subir no ônibus, né? Não consegue mais descer o ônibus, inclusive fazer aquela força excêntrica potente lá, especialmente muitos ônibus nossos que ainda têm problemas de acessibilidade, por aí vai. Tudo isso vai disparar esse gatilho aí da redução de saúde total, geral, qualidade de vida, bem-estar, em quadros gerais. E vai implicar, sim, numa morbidade muito maior. Então, o treinamento de força ele vai auxiliar muito na redução desses limiares cruciais de vida, vamos colocar assim. Então, isso se reveste ainda de importância a força muscular, fora o resto, né? A gente sabe que treinamentos de força nos esportes é um elemento básico, né? Não se tem discussão disso. O que se tem são escolas que trabalham mais especificamente, um pouco menos especificamente, então mais de base, mas de certa forma sempre a força muscular está atuando ali. Então é uma ferramenta poderosa, né? A gente sabe, em várias manifestações da ciência do exercício, de forma geral. Bom, e vamos lá, pessoal. Um pouquinho mais. Sim, vou terminar esse slide, né? Vamos falar dessas manifestações de força segundo o tipo de contração. Eu tenho as contrações básicas, vamos chamar assim, que são a isométrica, né, que a gente já conversou. Nós temos as dinâmicas, que antigamente eram chamadas de isotônicas.
por uma influência da fisiologia muscular, que depois eu até vou falar hoje ainda, vou falar um pouquinho desses experimentos, né, que dão base aí para algum entendimento de treinamento de força que é fundamental, mas hoje nós chamamos de força dinâmica, né? Essa força dinâmica ela pode ser dividida em concêntrica e excêntrica, que tem a ver com encurtamento e alongamento dos músculos, né? Respectivamente. E nós temos também um subtipo aí que é a força dinâmica isocinética, né? São condições de produção de força que não são tão comuns, porque elas não são relacionadas à natureza, não é comum essa produção de força. Se diz que na água tenderia a essa questão isocinética, a fim de reduzir lá o impacto da força resistiva, né, contra o ambiente pela lei do quadrado da velocidade. Então, eu tenderia a fazer movimentos em velocidades mais constantes, mas não é bem isso. Eu fico sempre um pouco longe disso quando faço esses exercícios, especialmente em treinamentos de força aquática, né, que são feitas em velocidades muito grandes, então esse isocinetismo está descartado quase. Mas o isocinético existe sim nos aparelhos isocinéticos, que são aqueles aparelhos de musculação controlados por computador, que vocês devem conhecer, eu já ouvi falar, e alguns já ter feito experimentos aí, ou ter visto alguma experiência em disciplinas com o professor Roney e o professor Cadore, por exemplo, né, onde tem esses aparelhos no LAPEX, por exemplo. Tem também com o professor Marco Vaz lá um modelo mais novo, que agora me falta o nome. Mas tem o nosso clássico Cybex lá, que é do tempo que eu era estudante. Nesse isocinético, há também a subdivisão, né, ao isocinético concêntrico e excêntrico. Eu posso regular também o tipo de contração, obviamente, controlo a velocidade que eu vou trabalhar, e é um método de treinamento bem interessante. Depois a gente... e vamos falar agora mesmo, vamos dar esse tópico, porque de manhã também eu falei um pouquinho, mas foi assim, pessoal. É assim, o treinamento isocinético é um exemplo daquilo que eu falei do geral e do específico, né, que a gente pode... a gente sabe que os métodos de treinamento isocinéticos são métodos que têm vantagens em relação a outros métodos, aos métodos dinâmicos. Vamos colocar assim, aparelhos de musculação normal, tá? Comparados com os isocinéticos levam vantagem. Levam vantagem em várias respostas, mas eu vou sintetizar assim, em produções de força e algumas adaptações lá de hipertrofia, tá? Por essa característica, né? O isocinético permite com que maior parte da excursão do movimento seja feita em velocidade constante. Tá? Essa é a característica. Embora os biomecânicos saibam que não é bem assim. Quando passa de 300 graus por segundo, a maior parte do movimento também não é constante. Mas tendencialmente é mais em velocidade constante do que quando a gente faz nos aparelhos aí normais de musculação. Tá? E essa característica permite uma maior adaptação em maiores amplitudes de movimento, e por isso explica essas respostas aí de força um pouco maior e às vezes até de hipertrofia. Tá? Mas a gente tem que lembrar, e aí eu gosto de contar um pouco porque a história da ESEF, né, da ESEFID, que é na época que era ESEF, né, mesmo. Eu era um bolsista de iniciação científica quando foi inaugurado o prédio novo do laboratório, que não é nada novo hoje, né, em 1997. Eu me lembro que teve um evento internacional para comemorar essa abertura, e um dos palestrantes era o professor alemão chamado Dietmar Schmidt-Blaker, né, que era uma referência na área de neuromuscular, inclusive coordenando. Ele tinha essa coisa que não é fácil de encontrar, mas ele também trabalhava forte com treinamento de força no mundo real, assim, ele coordenava toda a parte de treinamentos de força de seleções olímpicas alemãs, assim, que não eram pouca coisa. Assim. Ele depois veio no Brasil apresentar outros resultados incríveis em natação, em alguns esportes assim, específicos, que vinha dessa experiência dele, de ser um cientista e ao mesmo tempo estar botando a mão na massa em treinamento assim, de alto nível. E eu me lembro que um dos aparelhos mais caros e que eram mais interessantes era o Cybex, era um dos nossos galinha dos ovos de ouro, era algo que, né, super interessante. E ele, na palestra dele, quando foi perguntado sobre isso, ele foi muito duro, assim, né? Mas o que ele fez? Ele contrastou um pouco, né? Porque, de novo, o Cybex, os equipamentos, eles são interessantes, até para o treinamento nos esportes. Mas ele falou o seguinte, que não dá para pensar em usar Cybex, resumindo, usar isocinéticos apenas como único método de treinamento de força para qualquer esporte, né? Porque, de novo, vem aquela questão do específico.
as adaptações do isocinéticos têm pouca transferência para a funcionalidade, né, nas ações esportivas. Né? Essa foi a mensagem dele, que é o que já se sabe há muito tempo. Mas naquele tempo tinha um certo brilho demais assim, sobre o equipamento, né? Tinha toda essa questão. E ele dizendo que, aí ele mostrou os exemplos que, por exemplo, da escola cubana, que é um dos melhores exemplos nossos de força rápida do mundo dos esportes, ainda hoje, mesmo com todo o problema econômico que eles têm, eles continuam tendo grandes atletas em saltos, etc. E em base disso, e o local de treinamento deles mostrava fotos lá, era uma coisa grotesca, era tábua, era marcenaria pura, assim, era coisas muito simples, né, com pesos livres, muito peso livre, muita coisa específica. Então, mostrando assim que também faltava, de qualquer jeito, o treinamento isocinético tem seus limites, né? Dessa forma, né? Pensando no aplicado lá. Mas, claro, que interessantes quando possível, porque o custo-benefício é pesado ali, é caro, né? Usar esses equipamentos por aí. E eu sei bem, porque eu fui diretor do laboratório e eu mesmo tinha que discutir lá o preço da avaliação do treinamento. Então, só equipes com um pouco mais de dinheiro conseguiam manter treinamentos ali. E mesmo quando é possível, lembrando que eles servem para determinada fase do treino. Não podem ser pensados a longo prazo como único método para qualquer coisa que tenha sentido no mundo real aí do exercício, para uma funcionalidade na saúde ou no esporte, né? Resumindo um pouco. Pessoal, deixa eu parar aqui o compartilhamento. Fazemos o nosso primeiro break da tarde. Tá bem? Para o compartilhamento. E voltamos às 2, vamos voltar às 2h20, tá? 14h20 estou voltando, daqui 14 minutos no meu relógio, tá? No meu é 14h06, tá? Então, 14h20 estou voltando. Até mais, pessoal. Para